Olá, seja bem-vindo a este culto virtual e oramos a Deus que todos os que estejam assistindo sejam acompanhados pelo Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que as palavras de Deus hajam no seu coração. Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Convido a todos a que nós confessemos a Deus os nossos pecados e oremos para que Ele nos perdoe. Senhor de toda graça, com humildade chegamos à Tua presença para suplicar o Teu perdão. Perdão pelos pecados cometidos por palavras, perdão pelos pecados cometidos por ações, perdão pelos pecados cometidos por omissões, perdão pelos pecados cometidos contra Ti, perdão pelos pecados cometidos contra o nosso próximo, perdão pelos pecados que lembramos, perdão pelos pecados que ignoramos. Confiamos no Teu amor e no sacrifício que realizaste por nós. Nós completamos a nossa confissão de pecados a Deus com o hino que será cantado neste momento. Conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra Ti, ó Pai de amor. Eu quero a fé de Tua alegria, renova em mim o Teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a Ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a Tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra Ti, ó Pai de amor. Minha alma pede Tua alegria, renova em mim o Teu amor, ó meu Senhor. A todos que confessam sinceramente os seus pecados a Deus e confiam no perdão que Cristo conquistou para todos nós, eu anuncio que todos os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que, se tu tem a oportunidade, abra a tua Bíblia no Salmo 107. Vamos fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje, no versículo 1 até o versículo 10. O Salmo 107, versículo 1 a 10. Então vamos lá. Ele diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou na mão do inimigo e congregou entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações.
conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Até aqui a leitura do Salmo. A leitura da epístola nós lemos em Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos em Mateus 5, de 38 a 48. E o Santo Evangelho diz assim: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também que a leve a capa.
Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a que te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Se passa mais doce, me deres gozar. Se dura mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás, e ataque com vis tentações, consegue estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo brabal. Valeu-me o Senhor, homem sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde estou, para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Queridos,
As palavras do Evangelho de hoje, elas encantam muitas pessoas. Eu mesmo, quando as ouço, eu penso, nossa, como seria lindo se todas as pessoas agissem assim. O mundo ia ser um lugar muito mais agradável. Inclusive, vamos lembrar o texto e vamos lê-lo de uma tradução um pouco diferente. O texto de Mateus 5 diz assim, alguns trechos dele. Não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar a sua túnica, deixe também que leve a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede pão e não volte as costas a quem lhe pedir emprestado. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Pena que nós não somos assim. Mesmo tentando ser pessoas melhores, nós acabamos agindo com maldade. O ser humano faz coisas tão assombrosas que começamos a duvidar de uma solução para a humanidade. E a gente nem precisa voltar muito no tempo para a gente ver que o homem é capaz de barbáries inimagináveis. Eu digo isso porque quando se fala em barbáries e maldades praticadas pelo homem, nós lembramos logo de Adolf Hitler, que exterminou mais de 6 milhões de judeus, ou de outras figuras da humanidade e da nossa história que não mediram esforços para acabarem com grupos de pessoas que atrapalhavam os seus planos de poder e domínio, como aconteceu aqui na nossa região com índios, em outras regiões com negros, com ciganos e outros grupos. Muitas pessoas não gostam de ouvir sobre desgraças que acontecem no mundo, mas elas são sinais que Jesus mesmo disse que iam acontecer antes de ele voltar para recolher os seus crentes e levá-los para o reino celestial, para Nova Jerusalém, longe de tudo isso. Essas barbáries são inevitáveis. Ninguém consegue colocar um fim na maldade humana, mas também nós não podemos esperar a volta do Salvador sentados à sombra de uma árvore tomando nosso chimarrão. Enquanto Jesus não volta, nós temos uma vida prática aqui na Terra e temos que conviver com tudo isso. E aqui entra o que Jesus disse e que Mateus escreveu. Jesus citou em sua fala as leis do Antigo Testamento que Deus deu para o povo através de Moisés. E essas leis diziam, ouçam só, em caso de morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Isso está em Êxodo 21, do versículo 23 ao versículo 25. Mas quem matar um animal o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o próximo como ele fez, assim também lhe será feito. Olhem só. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem, será morto. Uma mesma lei tereis. Assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. E esse trecho está registrado em Levítico 24, 18 a 22. Este não é o nosso impulso por justiça também? Não é assim que nós queremos que as autoridades se comportem com quem infringe a lei? Por exemplo, um cidadão sai de casa depois de um churrasco com muita cerveja, dirige bêbado e bate de frente com um carro de uma família. Morrem todos do carro da família? Morrem a esposa, os filhos,
o pai, o motorista. E quem sobrevive é aquele homem embriagado que provocou o acidente. É consenso popular de que deveria existir pena de morte para estes casos. Uma pessoa dessas não merece viver. Outra frase que se ouve muito hoje em dia é que bandido bom é bandido morto. Mas será que Deus também pensa assim? Esse final de semana nós lembraríamos o Domingo de Ramos. E neste dia, Jesus estava entrando em Jerusalém. Ele sabia que o povo que o recebia com todas as honras de um verdadeiro rei, em poucos dias estaria gritando para que ele fosse crucificado. Ele sabia que estava entrando na cidade na qual sairia somente morto. Ele estava entrando em Jerusalém sabendo que a sua morte seria aclamada por este mesmo povo que agora estava o recebendo com honras de rei, o seu próprio povo. A atitude natural de qualquer ser humano diante dessa situação seria de revolta, mas Jesus estava ali para cumprir a profecia que Isaías já tinha anunciado. Isaías anunciou muito tempo antes, e ele escreveu com as seguintes palavras: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. Muitas vezes nós mesmos temos vontade de agir quando sentimos que a justiça não foi suficientemente aplicada. Mas Jesus diz bem o contrário. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas qualquer um que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te tira a túnica, deixa que leve também a capa. Pesado, né? Eu concordo. Essa lei que Jesus pregou é de difícil aplicação. Jesus faz nestes ensinamentos um confronto do bem com o mal, pois ele quer mostrar para a gente que o amor gera mais amor e o perverso pode ser conquistado pela mansidão do bondoso. Essa verdade é provada na prática. Se tu tá diante de uma pessoa furiosa contigo e ela xinga, grita, solta fogo pelas ventas, como se diz, e tu começa a retrucar na mesma moeda, a briga é certa. E ela pode até chegar à agressão física. Mas se ao invés disso, tu se mantiver calmo e falar mansamente, a pessoa se acalma e a conversa certamente vai gerar numa resolução da questão. A gente ouve notícias por aí que em brigas, principalmente de membros de gangues rivais, é igual. Um mata um membro de uma gangue e a outra se revolta e mata o assassino. E assim se forma um ciclo sem fim. Adiante no texto, Jesus manda que nós amemos as pessoas que nos perseguem. E não vamos confundir aqui amar com paixão. A paixão que nós temos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Quando Jesus fala sobre amor, nas Escrituras, ele fala de querer bem a outra pessoa, de colocar os interesses do outro acima dos seus próprios interesses, mesmo sem gostar da pessoa envolvida. Ele manda que nós amemos os inimigos e que oremos pelas pessoas que nos perseguem. Este comportamento que Jesus exige é o comportamento que está de acordo com a vida do cristão e não deveria ser uma tarefa difícil para nós cristãos agirmos assim. Ele mesmo diz que se amamos a quem nos ama também, o que nós estaríamos fazendo de diferente de uma pessoa que não é cristã? Pois os não cristãos, os ateus, também amam os seus queridos.
Deus abençoa com toda sorte de bênçãos os justos e os injustos. E como ele mesmo diz, ele faz nascer o sol sobre bons, sobre maus. Então por que nós nos achamos no direito de pagar o mal com mais maldade? Vocês já pensaram o porquê de nós cristãos estarmos no mundo? Porque para Deus seria muito mais cômodo nos levar aos céus assim que chegássemos à fé, evitando assim todo o sofrimento que o mundo traz, evitando também que deixemos de crer nele. Essa é uma interessante reflexão de Martinho Lutero, e ele nos ensina que Deus nos mantém no mundo unicamente para que nós, que cremos em Deus, que fomos amados por Ele, trabalhemos para dar aos outros, amigos e inimigos, uma vida com menos sofrimento e levarmos a palavra de Deus para eles. Resumindo, nós estamos no mundo para fazermos o bem, não para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos. No versículo 42, Jesus diz: dá a quem te pede e não volte as costas ao que te deseja que lhe empreste. Este é exatamente o Espírito. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não vamos levar nada dele e, por isso, nada nos impede de repartirmos o que nós temos e o que nós somos com quem ainda sofre na ideia de que a vida se resume a essa aqui na Terra e que de melhor temos para repartir com as pessoas, além das coisas materiais, é claro, é a mensagem do Evangelho, para que essas pessoas também tenham esperança da vida eterna. Quando Deus mandou Jesus para a Terra, Ele encontrou a humanidade revoltada contra Ele, prostituída com outros ídolos e amando mais a criatura do que o Criador. É isso que Paulo escreveu na carta aos Efésios, que nós lemos há pouco. Ele lhes deu vida a nós quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mesmo assim, ele não voltou atrás no seu plano de salvação. Jesus foi torturado fisicamente e psicologicamente. Ele sofreu e sentiu tudo como um homem que ele era. Morreu a pior morte que existia, e tudo isso por pessoas que o perseguiram e ainda o perseguem, por pessoas que zombam dele e que não querem saber do seu amor. Estes somos nós, humanos. Que amor é esse que dá a sua vida pelos seus inimigos? É o amor do Pai eterno pelos seus filhos. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda
Querido irmão, se tu tiver a oportunidade, te convido a fechar os teus olhos, reclinar a sua cabeça e orar comigo. Obrigado, Pai amado, por não desistir de nós. Obrigado não apenas por nos salvar, mas por nos amar a cada dia e nos manter a saúde e nos dar os alimentos necessários para o corpo e para a alma. Faze com que nós, movidos por tão grande amor, hajamos com amor ao nosso próximo também, como o Senhor pede de nós. E que este irmão seja tocado por Ti. E que, quando ele for tocado por Ti, ele venha a se render aos Teus braços amorosos. Querido Pai, temos tantas pessoas ao nosso redor que nós amamos, mas que não creem em Ti. E nós Te pedimos por elas. Sejamos nós instrumentos nas Tuas mãos a levar o Teu Evangelho para estas pessoas, a levar o Evangelho falado, mas também a levar o Evangelho vivido. Faz de nós, Senhor Deus, canais que distribuem o Teu amor para as pessoas, que o nosso egoísmo seja colocado de lado, que os nossos interesses sejam colocados de lado e que nós consigamos realmente amar as pessoas como o Senhor exige que nós a amemos. Santo Deus, nós Te agradecemos neste dia especialmente pela chuva que caiu nestes últimos dias. Obrigado, Senhor Deus, por regar a nossa terra através da bênção que é a chuva. Que ela nunca mais falte, Senhor Deus, para que o povo não venha a sofrer e para que nós continuemos tendo água suficiente para as nossas necessidades. Santo Deus, nosso amado Pai, nós Te pedimos que o Senhor olhe pelo mundo que está sofrendo por causa do coronavírus. Senhor Deus, cuide das pessoas que já estão infectadas, que a medicina consiga tratá-las e que elas voltem, se for da Tua vontade, às suas atividades normais. Cuida, Senhor Deus, para que este vírus não venha a afetar tantas pessoas que estão ao nosso redor, quanto as pessoas que nós amamos que estão longe de nós. Mas que, se eles forem afetados, que eles enfrentem essas dificuldades com a certeza de que Tu estás sobre as vidas deles e que são tão amados por Ti como nós também somos. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos na certeza de que nos ouves. E tudo mais, o que nós temos a Te pedir, nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, desejo a todos as bênçãos de Deus na sua vida, que Deus Espírito Santo acompanhe a cada um no seu meditar diário na Palavra de Deus. Alimentem-se da Palavra de Deus, pois nestes momentos é só Deus que pode ficar conosco. Tenham certeza de que Deus está olhando por cada um de vocês e oramos a Ele para que nós possamos o quanto antes voltar a nos congregar na casa do Pai. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.